E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Na última aula a gente deu uma olhada num tema um pouco diferente. A gente viu o processo de ciclo celular. O ciclo celular se baseia em um período em que a célula começa a aumentar o seu metabolismo para então produzir algumas moléculas que são essenciais na hora da divisão celular. Dentro do ciclo celular, nós temos o período de intérfase, que é uma fase onde a célula não está se dividindo, porém está realizando diversos processos. E dentro desses processos, nós temos três fases. Temos a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, a célula aumenta de tamanho, a célula produz RNA, a célula produz muitas proteínas. Já na fase S, a célula faz DNA, ela vai duplicar o seu material genético, porque ela vai gerar uma nova célula na divisão celular. E isso faz com que a outra célula também tenha o material genético. E na fase G2, a célula produz mais RNA, produz mais moléculas, produz mais proteínas, e a gente tem aquele ponto de checagem para ver se está tudo certinho. Caso esteja tudo certo, a célula entra no período que a gente chama de mitose. Agora contando uma historinha para vocês. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era criança, eu corria, eu era sapeca, eu brincava. Então, uma vez eu caí várias vezes eu caí e ralei o joelhão. Mas eu chorava, não chorava de dor. Com chaves, e aí ele pegou e começou a tirar Minha filha, fiquinha, por favor. Chorava porque quando eu ia chegar em casa, ia ter minha mãe com mertiolate me esperando. E esse mertiolate é do demônio, esse negócio dói, aquela redinha é o que mais dá medo na gente. Sem falar que é um líquido laranja, nada a ver, que ardia, que queimava. Foi pra dar um cortezinho. É porque tá saindo sangue. A rua toda ouvia você gritando. Mas vamos lá, senhores. Divisão celular. Bem, terráqueos, existem dois tipos básicos de divisão celular: a mitose e a meiose. Nesse primeiro momento, a gente vai entender um pouquinho sobre a mitose e numa próxima aula a gente vai estudar a meiose. Quando eu falei aquela história do machucado, na verdade, abre a ferida, o tecido epitelial se abre e com o passar do tempo, se você reparar, faz aquela famosa casca e depois o tecido se recompõe. Essa recomposição do tecido é nada mais nada menos do que a divisão celular, do que a mitose ocorrendo dentro do nosso corpo. Por exemplo, nossas células epiteliais fazem mitose o tempo todo. Nossas células do estômago também fazem mitose o tempo todo. Outras células fazem mitose, assim, muito mais que as outras. Posso citar, por exemplo, o neurônio, que não faz mitose. Se você sofre um problema, um rompimento no canal medular, os neurônios não irão se recompor. Aí, prof, você está falando de mitose toda hora, mas o que é mitose? Mitose. O que é mitose? Bom, senhor, mitose é o tipo de divisão celular onde uma célula-mãe gera uma outra célula, que a gente chama de célula-filha, com a mesma quantidade de cromossomos. Nós aqui na espécie humana temos 46 cromossomos. Se uma célula-mãe tem 46, ela vai gerar uma outra célula também com 46. É interessante a gente entender o porquê da mitose, qual é a importância da mitose. A mitose auxilia no crescimento de um indivíduo, no crescimento de um organismo. Conforme as células vão se multiplicando, um organismo vai aumentando de tamanho. Um outro ponto é a renovação celular. Conforme as células vão ficando desgastadas, elas vão se renovando. E vou te dar dois exemplos. Temos as células epiteliais, o tempo todo elas se renovam, cerca de 15 dias é o período de renovação dela, e temos também as células do estômago, que são agredidas o tempo todo por conta do suco gástrico, que é muito ácido, ele trabalha com pH ácido. Por mais que o estômago tenha uma substância chamada de mucina e ela possa garantir a proteção das células do estômago, as células não suportam o pH ácido. Uma outra função da mitose é a cicatrização. O exemplo que eu te dei, quando o cara vai lá, se machuca, abre aquela ferida maneira, chora pra caramba, aí a mãe taca mertiolate,
Então, conforme o tempo vai passando, o machucado vai sofrendo o processo de cicatrização, isso por conta da mitose. As células vão se regenerando, vão se multiplicando, se dividindo e vai recompondo um novo tecido. Então, a divisão celular, a mitose, também atua em cima da cicatrização. Isso pensando em seres pluricelulares, seres multicelulares, você que tem bilhões de células. Agora, se a gente pensar em um ser unicelular, a mitose vai atuar como a formação de um novo indivíduo. Por exemplo, tem uma bactéria que por mitose, pela divisão binária, ela vai gerar uma outra bactéria. Então a mitose dentro dos seres unicelulares, dentro do mundo dos seres unicelulares, está relacionada à reprodução. Didaticamente, a gente separa a mitose em 4 fases. Mas, na verdade, a mitose ocorre de uma forma só, de uma vez só. A gente separa nas fases para entender melhor o que acontece etapa a etapa. Existe um nomezinho, uma manha, um macete, para a gente poder decorar esses nomes. Para a gente decorar não, para a gente poder entender esses nomes. Tem 2 formas. Tem um que é o prometo a Ana telefonar e o papai e mamãe andaram treinando. Pro de prófase, meto de metáfase, ana de anáfase e telefonar de telófase. Então bora começar a entender um pouquinho dessas fases da mitose. A primeira fase se chama prófase, que do grego significa primeira fase, onde tudo começa. Lá na intérfase, a célula ficou muito maior. Vai começar a ocorrer a mágica. O núcleo vai começar a se desfazer. Isso por conta da divisão celular. Os futuros cromossomos vão precisar de espaço para poder se movimentar. E o núcleo vai delimitar esse espaço. Então, o primeiro passo é o núcleo desaparecer. A carioteca também vai sumir. As organelas citoplasmáticas vão todas ficar apertadinhas, assim, nas extremidades da célula. Os centríolos vão começar a se movimentar, migrar para os polos. E lembra da cromatina? O DNA? Então, ele vai começar a sofrer o processo de espiralização. Ele vai começar a ficar bem condensado. Igual nessa imagem aqui, ó, dá uma olhada na imagem. A gente tem aqui, ó, o núcleo começando a se desfazer, a carioteca também está indo para o saco, ó. E a gente tem aqui, ó, o início da espiralização dos cromossomos, espiralização da cromatina. A próxima fase é a metáfase, também chamada de segunda fase, lá do nosso bom e velho grego. E aqui a gente tem uma manha. Se tu reparar, os cromossomos eles vão estar alinhados, ó, no meio da célula. Toda vez que você vê essa imagem onde os cromossomos estão alinhados no meio, a gente fala que essa célula está na fase de metáfase. Interessante salientar que nesse período de metáfase, os cromossomos estão no grau máximo de espiralização. Eles vão estar sempre no meio. Não tem aquela imagem de cromossomo que você vê na internet, que você vê no livro? Então, ele foi retirado, na verdade, dessa fase de metáfase, porque ele está bem espiralizado, a gente consegue enxergar bem direitinho. A próxima fase que eu vou te apresentar se chama anáfase. E essa fase não é a terceira, mas a fase de separação. No caso da mitose, o que vai se separar são as cromátides irmãs. E é interessante você saber que a separação ocorre das cromátides irmãs. Quando a gente chegar em meiose, você vai entender direitinho qual é a diferença da separação de cromátides irmãs por um outro tipo de separação que ocorre também na anáfase, porém da meiose. Então, fixa que na anáfase da mitose, o que vai se separar são as cromátides irmãs. Se tu reparar também, eu tenho aqui, ó, os centríolos. Ó, os centríolos eles estão nos polos da célula e formaram uma espécie de trilho chamado de fuso acromático ou fibras do fuso. Esse nome fuso acromático ele se dá porque para a gente enxergar a célula, para a gente enxergar a divisão celular, a gente tem que tacar corante, a gente tem que colocar corante na célula e a gente vê ela coloridinha. E o fuso, essas fibras, por mais que a gente jogue corante, eles não ficam coloridos. Por isso que o nome é fuso acromático. Esse A
vai indicar negação e significa que o fuso não gera cor. Por isso esse nome acromático. Você pode chamar de acromático ou simplesmente fibras do fuso. E a movimentação dos cromossomos vai se dar por conta dessas fibras. Eles vão se movimentar por conta dessas fibras. E aqui, essa próxima fase é chamada de telófase. Telófase é a nossa última fase aqui, ó. E a telófase é justamente o contrário da primeira fase, da prófase. Lá na prófase, a gente viu o núcleo se desfazendo, a gente viu a carioteca se desfazendo, a cromatina começando a se espiralizar. Nesse momento aqui de telófase, ocorre o contrário. A carioteca vai voltar, as organelas membranosas vão voltar a se posicionar nos seus lugares originais, o núcleo vai se reconstituir e os cromossomos vão começar a voltar para aquela fase de cromatina. Interessante salientar também que lá na anáfase eu tinha, inicialmente, 4 cromossomos, onde uma perninha é puxada para um lado e a outra perninha vai ser levada para o outro lado. Assim eu vou ter uma quantidade de cromossomos de um lado para formar uma célula e uma outra quantidade de cromossomos do outro lado para formar uma outra célula. Lembrando que a quantidade deve ser sempre igual. Para nós seres humanos são 46 cromossomos. Então uma célula tem que estar com 46 cromossomos e outra célula também com 46 cromossomos. E por último nós temos aqui a citocinese, que é na verdade a separação da célula. A célula já está prontinha, já está linda, bela, robusta, fortona, com relógio de ouro, tatuagem de dragão. Então só falta ela se separar. Já está prontinha com a sua cromatina, com o seu núcleo e com as suas organelas citoplasmáticas. Então, senhores, lembrando que se você não entendeu alguma coisa, assiste a videoaula novamente, ou então a gente conversa no chat. Não deixa de se inscrever no canal, não se esquece de deixar aquele like maroto, valorize o trabalho do Profissa aqui da educação. Na próxima aula a gente conversa sobre meiose e continua esse apanhado. Já aproveito para desejar tudo de bom e tchau!